Está no ar, TCast, o seu podcast de teologia. Olá, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é Jacira e no episódio desse mês eu estarei conversando com vocês um pouco sobre confiar em Deus em tempos de coronavírus. Essa mensagem vai ser dividida em diversos pontos para tentar contemplar o assunto como um todo e de início nós vamos conversar um pouco sobre o problema do nosso mundo, que é a questão da frenesia e a questão da incredulidade. Nosso mundo, gradativamente mais frenético e agitado, faz com que as nossas mentes sejam progressivamente menos organizadas. Tantas tarefas a fazer, não temos tempo para descansar, relaxar, respirar, meditar. E o questionamento que nos toma é: como confiar em Deus de todo o coração se nem o podemos ver e as correrias não nos permitem procurá-lo? Para que assim ele se revele pessoalmente e intensamente a nós. Meus irmãos, o período em que mais surgiram incrédulos foram nos períodos de guerra mundial. As pessoas, ao olharem ao seu redor as catástrofes, se questionavam se realmente existia um Criador que contemplava tudo aquilo. E se existisse, como que um Criador tão bom poderia permitir que coisas tão ruins acontecessem daquela forma? Em tempos de coronavírus, que é uma catástrofe mundial, não é diferente e os questionamentos podem surgir. As incredulidades mais profundas podem surgir. Agora nós vamos conversar um pouco sobre o problema do coronavírus e o que ele veio destruir. O coronavírus ele pode nos ensinar muitas coisas. A principal é que as nossas esperanças não devem estar em nossas construções engenhosas ou em nossa capacidade, mas no Senhor somente. O coronavírus veio para destruir o Deus falso do dinheiro. Seria à toa que se iniciou na potência mundial, China, e a Europa é a que mais sofre, e agora nós vemos também os Estados Unidos sofrendo muito com o vírus? Eu penso que não. O coronavírus veio para destruir o Deus falso do dinheiro, onde muitos estão percebendo que mesmo que tenham o poder de compra, suas cidades estão parando e, em consequência disso, o dinheiro deles também estão parados. O coronavírus está destruindo a ideia falsa de estabilidade que o mundo construiu. Não importa se você é a pessoa mais influente e estável do mundo. Um simples vírus pode lhe levar à morte e a sua estabilidade, entre aspas, na verdade é extremamente abalável por um material microscópico. O coronavírus nos ensina sobre o descanso. Como eu falei, em nosso mundo frenético não temos tempo de descansar. Agora, parece que somos obrigados a parar as nossas atividades e desacelerar. Dentre outras várias coisas que esse vírus pode nos ensinar. Jesus nos previu que todas as catástrofes aconteceriam, mas que ainda não é o fim. Coisas muito piores hão de acontecer ainda. Agora nós devemos refletir a respeito da soberania de Deus e a nossa mente ansiosa. O nosso Deus é um Deus Emanuel. E ele prometeu que estaria conosco em todas as situações. Isso envolve as situações catastróficas também. Ele está conosco. Portanto, onde Deus está? As pessoas costumam perguntar em momentos de sofrimento: Deus, onde estás? Deus está conosco e reinando soberanamente sobre o mundo. Deus é soberano. Ele governa cada aspecto de nossas vidas. E não precisa de nossa permissão para isso. Ele é o legislador e, pela sua palavra poderosa, decreta todas as coisas para o seu bel prazer e glória e para a alegria nossa. A nossa mente é ansiosa, pois não confiamos total e plenamente em Deus.
A ansiedade nos consome de uma forma mais forte sempre que resolvemos olhar para os nossos atos em vez de entendermos que é Ele quem realiza em nós tanto o querer quanto o efetuar. De forma mais clara, quando perdemos a soberania de Deus em nossas vidas, a nossa mente fica ansiosa. A Bíblia nos dá a solução e ordem para os nossos problemas com a ansiedade. Em Filipenses 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo vai nos dizer que não devemos andar ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as nossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações e súplicas com ações de graça, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo Jesus. Portanto, a solução para a ansiedade é conversar com o nosso Pai, pois Ele já nos disse antes que tudo que nós pedirmos orando e crendo, nós receberemos. Lá em Mateus 11, 24, Jesus nos diz isso. E acima de tudo, nós não devemos orar para obter o que queremos, mas para construir relacionamento sólido com o Senhor, pois é assim que a paz dele, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Deus é soberano. É por isso que podemos acalmar nossas mentes ansiosas, confiando que Ele cuida de tudo e de todos. Deus não precisa de nossa ajuda para nada. Ele é mais que poderoso para cuidar de nós e de todo o mundo, pois Deus tem a tudo na palma de sua doce mão. Nosso único trabalho é descansar. E em tempos como o coronavírus, nos apliquemos em lembrar mais de que Deus é soberano. O terceiro ponto é que a gente entenda que nós não devemos negar a realidade. Nós precisamos sim descansar no Senhor. Porém, isso não significa negar a realidade ou deixar de ver a realidade. Precisamos nos informar sobre o que tem ocorrido em nosso mundo para saber qual a forma mais sábia de agirmos. Queridos, estamos enfrentando tempos maus. Prestemos atenção. E isso não é uma questão de histeria ou alarmismo, mas, como nos dizem as Escrituras, há tempo para cada coisa debaixo do céu. Em Eclesiastes 3:1, o sábio vai nos dizer isso. E agora estamos nos tempos cruéis, estamos nos tempos de chorar. O tempo de chorar chegou e a vida está nos esmagando, está nos golpeando. Todavia, de fato, o cristão é muito diferente. Quem diria, até no nosso choro há esperança. Lá em Mateus 5:4, Jesus nos diz que os que choram são bem-aventurados, pois haverão de ser consolados. E nós haveremos de ser consolados. Nós iremos naquele glorioso dia, naquele glorioso lugar, com o nosso glorioso Senhor. Como aguardamos esse dia. Enquanto esse dia não chega, que nos lembremos de sermos fortes e corajosos e não temer, pois Deus tem cuidado de nós, como o apóstolo Pedro vai nos dizer em 1 Pedro 5:6. O quarto ponto que eu queria conversar com vocês é que, em meio a essa circunstância, Deus tem nos fortalecido. Em tempos assim, vale a pena nos lembrarmos de Filipenses 4:13. Nessa passagem, o apóstolo Paulo nos diz que ele pode tudo, o apóstolo pode tudo em Cristo que o fortalece. Em versículos anteriores, nos versículos 11 e 12, o irmão Paulo vai nos dizer que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação, seja quando estava sendo humilhado ou honrado, seja quando estava em fartura ou passando fome, seja quando estava em abundância ou na escassez. Paulo disse que, apesar de suas circunstâncias, ele sabia que tudo ele podia por causa de Cristo que o fortalecia em tudo. E o Deus que fortaleceu o apóstolo Paulo irá nos fortalecer. Ele tem nos fortalecido. Veja, nesse momento de aperto no coração e incertezas, precisamos firmar os nossos olhos no Senhor, que é constante e que é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Nesse momento de aperto no coração e imprecisões, precisamos firmar nossos pés na rocha que nunca se abala. Nesse momento de aperto no coração e fome e sede de justiça, precisamos entender que um dia seremos fartos. Nossas forças estão indo embora, e é por isso que precisamos olhar para Cristo e sermos fortalecidos nele. Não há nenhum minuto que ele não esteja conosco a nos ajudar. Deus está conosco. Deus está no meio de nós. Nós precisamos ter fé. E quanto à nossa responsabilidade, enquanto seres humanos, nós precisamos tomar os cuidados recomendados pelos órgãos de saúde. Deus é soberano, mas nós temos a nossa responsabilidade enquanto seres humanos, e é isso que eu vou falar agora. Em Mateus 4, nós vemos o relato de quando Jesus foi tentado pelo diabo. O diabo lhe faz diversas sugestões. Nos versículos 5 e 6 especificamente, diz a palavra de Deus que o diabo levou Jesus à cidade santa, a saber, Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo. O diabo tentou a identidade de Jesus, dizendo que se ele fosse realmente o Filho de Deus, que ele se jogasse do pináculo abaixo, pois estava escrito que Deus daria ordem aos anjos a respeito de Jesus para que o protegessem e assim não tropeçasse em nenhuma pedra. No versículo 7, porém, Jesus responde a Satanás dizendo: também está escrito na palavra do Senhor que nós não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Em tempos de coronavírus, como podemos aplicar essa passagem? Bem, há diversas orientações sendo dadas e existem líderes religiosos que estão convocando a igreja para não obedecerem às ordens dos ministérios de saúde, pois o nosso Deus nos protegerá. Satanás fez isso. Ele disse para Jesus se jogar de um pináculo, pois Deus o protegeria. Mas Jesus se recusou, pois ele sabia que não deveria tentar o Senhor seu Deus. Tem líderes religiosos e governamentais e irmãos da fé que estão brincando com a situação. Cremos no Senhor? Sim, claro. Porém, não devemos tentar. É uma situação, pandemia, para termos o máximo de cuidado possível. Deus deu inteligência aos homens para serem usados. E ele capacitou aos médicos e profissionais de saúde para que nos guiassem nas medidas que devemos tomar nesse momento. Às vezes, a insanidade se disfarça de fé. Ou seja, às vezes pensamos que estamos tendo fé, mas estamos agindo loucamente. Por isso, para que não sejamos insanos, devemos seguir as medidas de segurança e nos prevenir. Essa é a nossa responsabilidade enquanto seres humanos. E devemos fazer isso em gratidão a Deus que nos possibilita ter diretrizes médicas para sabermos como agir. Queridos irmãos, não deem ouvidos a conselhos vãos. Nesse momento, mais do que nunca, lembremos-nos do conselho de Jesus. Sejam prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas, como Jesus vai nos dizer lá em Mateus 10:16. Outra coisa que nós devemos nos lembrar também, com relação a esse tempo que nós temos vivido, tempos de muitas mortes, é que a missão não pode parar. A missão de Deus não pode parar. Os noticiários nos contam sobre várias vidas que estão sendo ceifadas por causa do coronavírus. Existem países onde estão tendo filas de caixões. E isso deveria doer profundamente o nosso coração. Afinal, são vidas. E nos restam algumas perguntas. Quem são essas pessoas que estão morrendo? Não são números, são pessoas, são gente, são vidas. Quem são? Quem garante que pessoas de nosso ciclo social não estarão morrendo daqui a alguns dias? Quem garante que nós não iremos morrer nesses dias por causa do coronavírus? Mais que nunca, nós precisamos pensar sobre a eternidade. A vida acaba aqui? Há algo a mais? E se é verdadeiro que há algo a mais depois da nossa morte, é verdadeiro que há 2 destinos? E se há 2 destinos após aqui, para onde você vai? Pense. Veja, não é porque você está na igreja que é salvo. A igreja não salva ninguém. Você realmente conhece a Jesus? Você realmente tem um relacionamento pessoal e verdadeiro com Ele?
Você realmente acredita no poder dele para te salvar e te livrar do pecado e de si mesmo? Pergunto, quem são as pessoas que estão morrendo? Para onde estão indo após as suas mortes? Há algo mais grave do que a morte delas agora. E isto é, para onde estão indo após a sua morte? Para onde estão indo passar a eternidade? Quem são essas pessoas que estão morrendo? Quem garante que não seremos nós daqui a um tempo? Quem são? Para onde vão? É isso que verdadeiramente importa. Para você que tem certeza plena de sua salvação e de que estará em uma eternidade feliz, lhe resta uma tarefa. Essas mortes conjuntas são para nos abalar e nos mostrar a urgência da missão de Deus. Então, pregue o Evangelho. Insta a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Só há um que pode nos levar para uma eternidade feliz, e este é Jesus. E essas pessoas que estão morrendo, essas pessoas que estão doentes, precisam conhecê-lo. Então, pregue. Use suas redes sociais. Use o que você tiver e puder. Mas não cesse de falar de Jesus. A eternidade é tempo demais para brincarmos com ela. Se você for um profissional de saúde, enquanto você estiver atendendo as pessoas, fale de Jesus. Se você estiver trabalhando nas atividades essenciais e não estiver em quarentena, fale de Jesus para as pessoas que você tem encontrado. Você não sabe se vai ser a última vez que você vai os encontrar, você não sabe se essas pessoas irão morrer. Fale de Jesus. Pregue Jesus a todos que você encontrar. Há uma urgência muito maior, porque essas pessoas podem morrer se contraírem essa doença. Então fale de Jesus, mais do que você já falava. Agora vamos conversar sobre a nossa postura frente à aprovação que nós temos passado. Eu já falei de algumas mensagens de esperança, já falei algumas palavras de esperança antes, mas eu gostaria de enfatizar novamente. Então, qual deve ser a nossa postura frente a essas provações do coronavírus, a essa provação do coronavírus que o Senhor tem nos permitido passar? O apóstolo Tiago, em sua epístola, encoraja os seus leitores que foram perseguidos, expulsos de suas casas e estavam sem esperança de certo modo. O apóstolo Paulo lhes recomenda inicialmente a terem gozo, alegria e regozijo. Entretanto, o curioso é que ele manda eles terem alegria ao passar por várias provações. Tiago faz uma junção de pensamentos dos apóstolos Paulo e Pedro. Do apóstolo Paulo em Romanos 5:3, versículos 3 a 5, que diz: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, versículo 6, que diz: Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Percebemos que as tentações e provações em si não são alegres, felizes, mas Cristo é que nos sustenta. Em todas as providências de Deus, sejam bonanças ou provações, Ele está nos levando para perto de si mesmo. Por isso, nos alegramos por causa unicamente de Cristo. E tudo fazemos por causa dele e pela causa dele, pela missão dele, sabendo que ele está sempre conosco, como ele próprio diz em Mateus 28:20. Portanto, não devemos nos atentar para o que nós vemos ou para o que nós estamos passando, mas devemos olhar unicamente para Cristo. O pastor americano John Piper pode explicar melhor o que quero dizer. Em seu livro Plena Satisfação de Deus, ele diz assim, abre aspas, e não há realidade mais arrebatadora do que Jesus Cristo. Estar com ele não significa estar livre de perigo, mas sua beleza é extraordinária. Fecha aspas. Certamente é. Cristo é o tesouro supremo que possuímos e é nele que devemos nos refugiar e nos alegrar em meio às provações. Portanto, quanto às inseguranças e provações da vida, quando elas nos angustiarem, podemos nos lembrar dessas verdades. Primeiro,
Deus é Emanuel e está conosco, portanto, não precisamos temer a nada. Segundo, nada que os homens ou os demônios façam pode modificar os eternos propósitos bons do Senhor para nós. Terceiro, todas as situações o Senhor Deus usa para o nosso bem e para nos abençoar. E é por isso que podemos ficar tranquilos sempre. No Senhor estamos seguros, apesar do que a vida possa nos trazer. Por último, eu gostaria de conversar rapidamente sobre atitudes que nós podemos tomar. Mediante tudo o que conversamos, em tempos de um vírus como esse, há pelo menos 3 atitudes que nós podemos tomar. A primeira é seguir as recomendações dos órgãos de saúde. Por favor, meus irmãos, procurem se informar com os órgãos oficiais. A segunda atitude é não temer, mas entender que o Deus Emanuel está conosco. E a terceira atitude é que nós devemos, então, descansar as nossas mentes e corações nas palavras de Deus e nas suas promessas para nós. Então, querido ouvinte, querido irmão, protejamo-nos, isso é a nossa responsabilidade enquanto seres humanos, e descansemos na soberania divina. Deus está conosco. Deus abençoe o meu querido irmão e minha querida irmã. Você ouviu TCast, o seu podcast de teologia.